se tratando da boa intenção em fazer um bom trabalho. Não duvido da intenção dele como pessoa, como ser humano, mas o Leone vai falar com a gente daqui a pouquinho, só que a justiça não trata com a intenção, trata com os fatos, se atém aos fatos. E aí, ao olhar nos fatos, é que a gente vai perceber. É a mesma coisa que quando alguém, por exemplo, está dirigindo e de repente atropela um ser humano. A justiça vai tratar ele como homicídio, acaba matando, vai tratar como homicídio culposo. Mas por que homicídio culposo? Mas eu não tive culpa. O homicídio culposo é justamente por isso, quando não há culpa. Mas não há culpa, mas houve homicídio. Ele não deixa de ser julgado por causa disso. Agora, quando há intenção, aí vem o dolo, é o homicídio doloso. Bom, se tratando de homicídio, vou trazer aqui o Leone, que nos atendeu com tanta franqueza. Leone, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem contigo? Deixa eu colocar você na tela aqui. Tudo bem contigo, Leone? Tudo bem, tá dando para ouvir aí? Estou ouvindo perfeitamente, tá? Estou me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, aqui tá bom. Tá tranquilo. Leone, eu vou lhe fazer a apresentação, mas eu confesso já de cara que eu não a conheço pessoalmente, mas a coerência com que o senhor colocou os pontos de vista, foi isso que me seduziu a trazê-la aqui. E eu lhe digo por quê. Já teve aqui dando a versão sobre os fatos do que está acontecendo em Ji-Paraná, 2 vereadores, a vereadora Rosana e o vereador Edísio Barroso. E eles foram coerentes dentro da colocação deles, mas deixou bem claro, e está bem claro, de que eles politicamente têm um lado. E eles fazem base ao prefeito Joaquim. Embora eu não vi eles... eu estou falando que não pode ser totalmente isento por causa disso. Tem outros que ficaram de vir, teve deles que nem vieram, que ia dar uma outra versão, mas porque eles pertenciam ao ex-prefeito Zaú. Ou seja, agora, no teu caso, eu vi com muita isenção, podendo falar dos dois. Eu falei, e é isso que é o nosso objetivo da nossa plataforma. Eu queria que você primeiro apresentasse o pessoal. Você é natural de onde? De qual cidade? Como é que você foi parar no Ji-Paraná? Você é ji-paranaense? Fala para mim. E a sua formação também. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, tá? Com grande estima que eu venho fazer parte do seu programa. Eu tenho 21 anos, sou daqui de Paraná mesmo, curso Direito na Estácio, e escrevo para o portal Fronteira 364, que é um portal de notícia daqui de Paraná, um portal local, né? E participo de vez em quando aí, a convite, né? Lá na Rádio Planalto, do programa Direto ao Ponto, que é um programa que acontece todo sábado, né? Das 10 a meio-dia. Mas eu sou de Ji-Paraná mesmo. Olha, que bacana. Olha, eu tenho lido, né, principalmente eu me informo muito mais de Paraná através do seu site, não sabia que era seu, que é o Fronteira 364. Ele tem feito um trabalho maravilhoso aí, parabéns, tá? Eu não sabia dessa parte, não. E eu digo como é bom a gente... esse é o nosso objetivo. Eu vi que eles ouvem os dois lados, fala com muita... franqueza com os dois lados, e eu fiquei pensando de quem é, porque geralmente grupos de comunicação é ligado a um lado ou ligado a um outro, mas eu vi com muita coerência, talvez não, com certeza é isso, por isso há um sucesso grande no Fronteira, que ao meu ver é novo, eu não conhecia ele. Quanto tempo de criação? Ele tem um pouco mais de um ano, né? Tem um pouco mais de um ano. Mas ele realmente, ele tem ganhado bastante repercussão devido aos últimos acontecimentos aqui na cidade, né? Que a gente tem veiculado, e por isso que ele tem ganhado uma certa repercussão ultimamente, né? Porque a princípio também, a minha ideia, né? Nem era abordar o município. A minha ideia era abordar a notícia nacional, né? Eu sempre gostei de ler sobre a política nacional, internacional. Mas depois, né, o destino acabou me incumbindo a tal tarefa, né?
E hoje eu só abordo as notícias do município. Que maravilha! Não, é o que eu estou dizendo. Não, mas nada impede. E aí eu queria dizer que esse canal Rondônia por Dentro, ele tem esse propósito que você está me falando sobre o Fronteira 364. Claro que pode ter 1 milhão de sites que não vai, uma coisa não vai atrapalhar o outro. Nós podemos estar sempre aqui batendo esse bate-papo, não só falando sobre o Paraná, porque a minha ideia, a princípio, no Rondônia por Dentro, é discutir o Estado. É por isso que é Rondônia por dentro, para que as pessoas fiquem por dentro de tudo que está acontecendo em Rondônia. Então, hoje o assunto é Ji-Paraná, porque a bomba está em Ji-Paraná. Amanhã, se for outro município, a gente vai abordar outros municípios. Tipo, ontem falamos sobre Espigão do Oeste, sobre a crise hídrica. E eu digo sempre, onde você achar que lhe couber, vai ser muito bem-vindo discutir com a gente aqui, tá bom? Geralmente no sábado, mas acabou discutindo ontem também, Nilton Salina, que é um jornalista do blog Entre Linhas, mas ele já ele gosta dos bastidores, então ele passa a fofoca para a gente aqui, mas é um outro, ele se arrisca muito mais, eu não gosto de se arriscar nessa área, porque é uma área muito melindrosa. Mas vamos lá, Leone, um prazer imenso, vamos falar um pouquinho você que está acompanhando de perto. Primeiro, vamos falar que o Isaú Fonseca que está afastado, né? Afastado. Ao que você viu aí, o que se sabe até agora e se já a Câmara Municipal está dentro das suas prerrogativas para já tratar do assunto? Eu falo, uma hora ou outra tinha que tratar, mas você acha que, eu estou falando já pelo campo jurídico, o seu entendimento, já que você estuda a parte do direito, na área do direito, você acha que não é prematuro qualquer pedido de CPI nesse momento, antes do transitado em julgado, ou você acha que deve andar paralelamente? Como é que é o entendimento jurídico nesse caso? A sua pergunta é bem interessante. O caso do Isaú Fonseca, ele nem virou processo ainda, para falar a verdade, né? Está sob investigação sigilosa. Então, ele foi afastado, e no ato do afastamento, o desembargador, Claudiner Pauleto, salvo engano o nome dele, o desembargador, ele concedeu, né, algumas permissões para a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil foi permitida quebrar o sigilo bancário, telemático, fiscal. Então, as investigações mesmo, efetivamente, aprofundadamente, começaram lá em 13 de julho, né? Então, está em fase de inquérito. Está em fase de inquérito, não está nem em fase, não foi nem apresentada a denúncia pelo Ministério Público, porque primeiro se faz toda a investigação, junta-se todas as provas, né? Monta-se todo o inquérito policial, esse inquérito o delegado envia para o Ministério Público, o Ministério Público analisa e vê se oferece ou não a denúncia, né? E o Ministério Público nem ofereceu a denúncia ainda. Ou seja, sequer virou processo o caso do Joaquim, do Isaú Fonseca, e está sob segredo de justiça. Então não tem como a gente saber realmente o que já foi efetivamente apurado ou não, se há fortes indícios, né, de que ele realmente é o autor de tal delito, foi realmente quem comandou todo era o chefe realmente da organização criminosa. Não tem realmente como a gente ter noção de como está esse inquérito policial, uma vez que ele corre sob segredo de justiça. Mas a questão da cassação do Isaú Fonseca não versa sobre esse afastamento dele, sobre esse inquérito policial, sobre essa suposta corrupção. Tá? O pedido de cassação contra o Isaú Fonseca, que foi protocolado na Câmara pelo sargento Jean César, que já é um pouco conhecido aqui na cidade, ele versa sobre 2 pilares. O primeiro é sobre as despesas sem prévio empenho, né? Então, foi identificado pela Controladoria Geral do município, a Controladoria Geral fez toda uma investigação, né, e verificou que em vários contratos o Isaú Fonseca, ele efetuava o pagamento, liquidava sem o prévio empenho, né? Então há todo um trâmite que deve se ter
para se pagar um contrato, para se pagar realmente uma empresa. E esse trâmite envolve envios de documentos para ver se realmente a empresa prestou o serviço, envolve folhas de ponto dos funcionários, né, se for um terceirizado, né, uma terceirizada, e isso tudo passa pela Controladoria Geral, a Controladoria vai analisar, se tiver alguma pendência, a Controladoria vai pedir para voltar, né? Então, o Exaú Fonseca, em vários contratos, ele não respeitava todo esse trâmite, né? Então, ele já liquidava esses contratos. A maioria desses contratos eram em questão da saúde, né? Eram contratos referentes à saúde. O outro pilar que versa esse pedido de cassação contra o Exaú Fonseca é justamente o desrespeito a algumas decisões do Tribunal de Contas, né? Então, o Exaú Fonseca, durante todo o seu mandato, ele foi alvo de inúmeras denúncias. Certo. Caiu Inclusive, um pouco aqui a parte. Tá novamente. Deu uma queda. Você falou do primeiro pilar e estava no segundo pilar. Falando sobre o segundo. Então, o segundo pilar versa sobre o desrespeito a algumas decisões emanadas pelo Tribunal de Contas. Então, o Exaú Fonseca, durante todo o seu mandato, ele foi alvo, né, de várias denúncias, e muitas denúncias originaram ali decisões do Tribunal de Contas, e muitas delas não foram respeitadas pelo Exaú Fonseca. Algumas decisões, assim, para aprimoramento, né, de transparência, essas coisas, né? São várias decisões, são dezenas, então são baseados nesses dois pilares. As pessoas se enganam muito e elas acham que, o pedido de cassação contra o Exaú, ele versa sobre o suposto desvio, né, de 17 milhões que ele supostamente teria levado a efeito aqui de Paraná. Mas não é sobre isso, né? É realmente sobre as despesas sem prévio empenho, que, de acordo com o decreto 201 de 1967, despesas sem prévio empenho caracteriza crime, né, de improbidade, e também versa sobre alguns desrespeitos a algumas decisões emanadas pelo Tribunal de Contas, né? Então, basicamente, esse é o pedido de cassação contra o Exaú Fonseca. Bom, Leone, primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Joaquim, porque nessa tua linha de raciocínio, pode sobrar para o Joaquim de todo jeito, já que nós não estamos falando de processo por desvio, nós estamos falando de atropelar o rito. É isso, né? Atropelar um rito. Existe um rito e ele atropelava o rito. Vamos lá. Para você que está inteirado aí, outra coisa, fique tranquilo se for algo que você vai falar, não tem essa base, então. Nós vivemos, o Exaú viveu um processo, e quando eu falo processo, eu falo de tempo, não um processo judicial, da pandemia. Então, nós passamos por um período, vou tirar a palavra processo para colocar um período, vivemos um período de pandemia em que aos prefeitos, por causa do decreto, eles de calamidade pública, na verdade não era calamidade pública, era, enfim, um processo em que eles poderiam contratar sem licitação ou sem prévia, não é emanado desse currículo, porque de repente a Procuradoria agora, ou a Controladoria, busca, sem prévio empenho, sem não sei o que lá para comprar o remédio, sempre na época existia um amparo legal. Ou nós estamos falando de um Exaú que aproveitou esse período e extrapolou-se dos seus limites, ou nós estamos falando também de um Exaú que se acostumou com aquele limite na época da pandemia, que poderia comprar sem licitação ou coisa e tal, e acabou o período, ele continuou fazendo nas mesmas práticas. O que você vê aí? Existe alguma coisa nesse sentido? Não? Então, a questão que se coloca é o seguinte: esse estado de emergência aí, em decorrência da Covid-19, era para contratações. Então, muitas contratações poderiam ser agilizadas, né, sem passar por um processo tortuoso, né, e demorado, que é o processo licitatório, né? Mas quanto
ao pagamento dos contratos, isso não mudou em nada. Você entende? O pagamento do contrato continuava dependendo realmente de todo um trâmite correto, certo? Então, essa questão de realmente, da questão da Covid-19, em virtude do estado de emergência e tal, que foi proclamado aí pelo governo federal e tudo mais, e que permitiu realmente a contratação mais ágil, né, das empresas, em virtude realmente da necessidade imediata, né, da prestação de muitos serviços. Então, isso era realmente só quanto à contratação. Referente ao pagamento, todo pagamento, né, que o ente público for fazer, ele tem todo o seu trâmite legal, né, ele deve seguir todo um trâmite, né, não faz sentido realmente eu, por exemplo, pagar um funcionário que não esteja batendo lá não esteja indo, né, um funcionário fantasma, né, tem que ter a prova realmente de que aquele funcionário está indo para eu pagar ele, né, então tem todo a empresa tem que apresentar todos os documentos e tudo mais para eu efetivamente efetuar o pagamento, né? Mas eu digo para... É a comprovação de que foi prestado esse serviço, né? Para depois efetuar o pagamento. Exatamente. Né? Então, a questão... Você disse assim, para contratar o serviço não precisava muita coisa. Basta a documentação prévia, não todas as documentações. Mas para o pagamento, que aí no caso dele foi que ele pagou sem a devida comprovação, seria isso, né? Isso, ele pagou sem respeitar o rito, deveria realmente, enfim, a empresa ter apresentado toda a documentação, isso é um detalhe interessante, que as empresas estavam tão desacostumadas, né? Por exemplo, a gente tem o caso da Rondomac agora. A Rondomac havia paralisado seu serviço. A Rondomac é uma empresa que presta serviço de ônibus escolares na zona rural, aqui de Paraná. Ela havia paralisado seu serviço no dia 24, terça-feira, né? Em virtude de uma falta de pagamento da prefeitura no mês de agosto, a falta de pagamento parcial, né? A prefeitura pagou uma parte, deixou de pagar outra, e no mês de setembro também, pagamento parcial, né? Então, a prefeitura havia efetuado pagamento parcial em agosto e em setembro. Mas acontece que a Rondomac, ela não estava apresentando as documentações necessárias para que o pagamento total fosse levado a efeito. Tanto é que o secretário de Educação pediu para o procurador para o procurador da prefeitura entrar com ação judicial para o juiz obrigar realmente a empresa Rondomac voltar a prestar os serviços, né? E ele entrou, o procurador daqui do município entrou na justiça na sexta-feira, salvo engano, né, pedindo que o juiz determinasse que a Rondomac voltasse com as prestações de serviço, né, de ônibus na zona rural, porque as crianças estavam sem ir para a escola, sob pena de multa diária de R$10 mil. O juiz atendeu o pedido, determinou que a empresa voltasse realmente com os trabalhos e majorou a multa para 50 mil diária. É uma multa para 50 mil por dia. E daí a empresa emitiu ontem uma nota afirmando que hoje já voltaria a prestar o serviço, né? Mas tudo isso, né, todo esse rebuliço todo, ocorreu justamente porque não só a Rondomac, mas várias outras empresas estavam tão desacostumadas em não apresentar os documentos realmente necessários para que o pagamento fosse levado a efeito, que eles continuaram isso, né, no governo do Joaquim agora. Então, muitas empresas não apresentavam documento. Agora, a prefeitura está exigindo toda a documentação para o pagamento total ser efetivado, né? Então, as empresas estão com essa dificuldade aí, mas a culpa é das próprias empresas, né? Não é da prefeitura. A prefeitura quer fazer o que é certo, né? Então, é basicamente isso. Bom, mas aí nós estamos falando de uma cultura de empresas que estão mal acostumadas.
e provavelmente não acontece isso só em Ji-Paraná, porque senão eles já tinham se adequado ao rito. Se todo lugar exige essa documentação, como deve ser o rito, eles deveriam já estar acostumados a... Só um detalhe que eu esqueci de acrescentar. Essa empresa Rondomac, ela não possui as mínimas condições de estar fazendo, de estar prestando esse serviço. Tá? Inclusive, essa empresa... Documental ou estruturante? Estruturante. Ela não tem condições alguma. Inclusive, essa empresa Rondomac, ela foi alvo da Polícia Federal, né, no mês passado. Foi alvo de uma operação, há um inquérito correndo sob segredo de justiça que tem como alvo essa empresa. Há suspeitas de que houve fraude no processo licitatório. Né? Então, é só esse detalhe que eu esqueci de contar. Bom, Leone, falar sobre crimes de fato e de direito não dá para se falar ainda, porque, embora haja uma forte suspeita, mas se está sob segredo de justiça, a gente, mesmo que há uma suspeita, é como uma mulher grávida, você não pode... esses dias alguém falou assim, eu não posso incluir minha criança no Bolsa Família, ela foi na assistência social, e aí a mulher falou não, aí ela que questionar, falou, não quer incluir minha criança no Bolsa Família, que é um projeto do governo federal, todo mundo nós sabemos. Aí falou, mas não quer por quê? Parecia que era um absurdo, né? Não, é porque ela disse que não nasceu ainda, a mulher estava grávida. Então, o que se percebe... Não, mas isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Então, por mais que a gente saiba que a probabilidade dessa criança nascer é grande, a gente não pode incluir ela ainda como uma criança. Ela é uma vida, e aí não estou falando sobre o tema abortismo, tá? Nós estamos falando aqui apenas sobre legalidade para registrar. Não tem como registrar uma criança que ainda está na barriga. Então, é por isso que a gente precisa aguardar. Inclusive, pode ser nesse caso, pode sofrer um aborto também e acabar nem registrando como um crime. Mas vamos lá. Há uma preocupação, e aí eu falo uma preocupação não só sobre o caso do Isaú, porque você disse aí que a suspeita é de um desvio de 17 milhões. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu já vi 2 prefeitos, um ser preso, o outro quase preso. Um deles, Laerte Gomes, Operação Olimpo. Na Operação Olimpo, o Ministério Público levantou a mesma suspeita de um desvio de 19 milhões em Alvorada. Foi uma leira de gente presa, inclusive, na época. Parecia ser o final do mundo, apocalipse. Para uma cidade igual a Alvorada, que não tinha sofrido... O pessoal aqui, até as PMs são educados. Então, imagina, o pessoal aqui costuma dar bom dia para o PM. Bom dia, fulano, chama pelo nome. Então, ser preso um servidor público foi realmente constrangedor. Tá? Muitos deles mudaram da cidade, e outros estão na cidade ainda tentando se levantar. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é de que a maioria esmagadora foram inocentadas. E o processo foi, acredito que o último processo foi de pessoas que foram inocentadas, não faz muito tempo. E a Operação Olímpico tem, sei lá, quase 10 anos por aí. Mas as pessoas, agora que estão conseguindo se livrar do processo, e esses dias o deputado Laerte falando assim, olha, foi extinto todo o processo, e aí o Ministério Público entendeu que houve um equívoco, houve um engano. Mas o cara já propagou que o cara roubou 19 milhões, meu irmão. Ele foi eleito por um milagre, foi eleito deputado, enquanto está conseguindo se manter, e agora, nessa última, foi o mais votado. E eu não estou nem colocando a mão na cabeça dizendo que ele é um santo. Eu só estou dizendo que, nesse processo, eu não vi nenhuma nota do Ministério Público dizendo, me desculpa, eu errei, como alguém que pisa no pé. Então, eu estou falando do risco que tem, risco iminente. Aí eu falei de 2, o outro processo, que também foi inocentado igual esse da Olímpia, foi um processo Mirante da Serra, do ex-prefeito Vitorino Scherk. O cara era presidente da Aron, chegou aí preso, cara. Então, eu estou falando para a gente aqui, Leandro, dizer que
o que o Ministério Público às vezes coloca como 19 milhões é o montante do processo sendo investigado, que parece que foi roubado. Na verdade, ele foi desviado porque, se não tem um documento provando para que foi pago esse dinheiro, até que se junta a nota fiscal e as documentações pagas, pode ser incluso como desviado. E aí, só para uma questão de justiça, porque as pessoas já condenam antes da hora justamente por falta desse tipo de conhecimento. Exatamente. Na verdade, essa investigação, ela versa sobre um processo de lâmpadas aqui em Paraná. Na verdade, a prefeitura havia tentado fazer, né, esse processo licitatório para se contratar uma empresa para colocar luminárias, né, em toda a cidade. A prefeitura havia tentado, ocorreu alguns erros ali, e a prefeitura acabou desistindo, né? E daí foi feito via Sincero, que é um consórcio intermunicipal, né, que é uma junção de um consórcio entre vários municípios, em que eles fazem uma licitação, e essa licitação pode ser aproveitada por vários municípios, né? Então foi feita a licitação que está sob investigação e que ensejou o afastamento de Isaú Fonseca. Essa licitação foi feita pela Sincero, de acordo com o Ministério Público. E daí, é claro, está sob investigação, tem que se provar e tudo mais. A Sincero foi utilizada apenas como cortina de fumaça, enfim, e em tese, o Isaú Fonseca era quem era a mente ali por trás, né, de todo esse esquema, enfim. Mas o valor total era de 26 milhões e, de acordo com o Ministério Público, seriam desviados aí em torno de 17 a 19 milhões, ok? Então, se fôssemos realmente tirar aquilo que seria utilizado realmente para colocar as lâmpadas, seria algo em torno de 7, 8 milhões, né? Então, olha só a grande diferença, né? Mas é claro, e reitero aqui, está sob investigação, e, obviamente, a gente não pode condenar antes da hora. Agora, realmente, é papel da imprensa veicular. E, querendo ou não, muitas vezes, né, por mais que a imprensa seja prudente, a população já condena, né? Então, realmente é complicado. O papel da imprensa é complicado nessa história toda, né? Eu digo sempre que a imprensa só coloca a mão na caixa de maribondo e a sociedade só vê os maribondos voando, né? Você não disse. O bispo Júlio Vertúlio, ele diz o seguinte: comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, o grande problema na comunicação, e aí nós, infelizmente, não é todo mundo na comunicação que honra os princípios do jornalismo, por isso há essa distorção e acaba vendendo um com o outro. Quando a sociedade compra de porteira fechada, é jornalista. Mas nem todos cumprem esse princípio e acabam colocando a semente da dúvida, na verdade, para ganhar um pouco mais de like, um pouco mais de ibope e tal. Mas eu não vou entrar nessa seara, não, que cada um é responsável. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aqui, ó. Na Paraíba, tá o Ezequiel, tá colocando aqui, ó. Bom dia, Josué, na escuta por aqui com a minha mãe Arlete. Um abraço, Arlete, um abraço, meu irmão Ezequiel, esposo da Ângela, toda a galera aí. O vereador Índio Márcio está ligado com a gente da cidade de Alta Floresta. Bom dia, parabéns pelo programa. Obrigado, meu irmão, obrigado. Aqui da Chácara Recanto da Paz, o Claudemir. Bom dia, estamos juntos. Valeu, tem bastante gente acompanhando. E lembrando que o nosso programa depois tem os cortes que acaba repercutindo, às vezes até muito mais do que o nosso programa ao vivo, tá? Isso aqui ainda vai render muito ainda. Estou aproveitando aqui para quem está entrando agora, falando com o Leone Oliveira, ele que é agora eu posso falar assim, agora ele que é escritor do site Fronteira 364, você via só a bomba chiando aí com a Fronteira 364, não sabia quem que era o responsável a acender o pino. É ele que acende o pino e solta aí. Ô, Leone, vamos lá. Para a gente exaurir sobre a questão do Isaú, para a gente passar para o Joaquim. Sobre o Isaú, então, em síntese, é isso. Ele está sob suspeita,
em um processo que está sobre investigação, mas que não virou um processo. A minha pergunta no início é dizer, embora ele esteja sob um processo, mas o processo que está na Câmara sob investigação não está veiculado à ação do Ministério Público ou à investigação da Polícia Federal. É simplesmente por um crime, um suposto crime de improbidade administrativa, que pede-se para ser levantado, para que, uma vez comprovados esses crimes, a lei diz que ele deve ser empichado. É isso, né? Exatamente, ok? Então foi aberto uma comissão, né, processante. Ela é composta por 3 membros, né? Então tem um presidente, o relator e um membro. Essa comissão, num prazo de 5 dias, vai mandar um ofício para o Esaú. Ele vai ter 10 dias para apresentar a defesa, né, a sua defesa. Ele vai ter também a oportunidade de indicar, né, possíveis testemunhas, arrolar testemunhas, algo do tipo. Então, a Câmara vai ouvir todo mundo, e o prazo é de 90 dias, né, de acordo com o decreto 201 de 67, o prazo para terminar todas as tarefas é de 90 dias, caso não se termine em 90 dias, é extinguido esse processo aí, né, mas vai ter todo o direito de ampla defesa e tudo mais, e realmente esse processo, ele não tem nada a ver com essa investigação por meio da qual o Esaú foi afastado, tem a ver realmente com questões ali da própria administração dele. Bom, é importante dizer aqui, deixa eu defender só uma parte política aqui, sem defender nenhum tipo de crime e nenhum tipo de quebra de rito. Mas quando você vê um prefeito fazendo um canteiro de obras, como foi feito de Paraná, o Esaú, ele entrou como fosse um trator, esteira. Revirou de ponta cabeça. Se o processo, se ele estava respeitando o devido processo legal ou não, problema dele. Problema dele. Mas dizer que havia uma vontade muito grande, talvez ele colocou tanta força que pode ter estrangulado. Essa que é a grande verdade. A vontade de mostrar serviço foi tão grande, e estava mostrando serviço, que é difícil um prefeito fazer esse tipo de força e não cometer os excessos. Existe um ditado que diz que todo aquele que detém o poder tende a abusar dele. Aquele que detém o poder, há uma tendência de abusar desse poder, e possa ser nessa tentação que o Esaú possa ter caído. Isso é uma opinião, a minha forma de ver, tá, Leone? Pode ser. Eu falo, se chegar no final, for concluído e ele for cassado por excesso, é isso que eu estou vendo. Ele pode ter cometido excesso por tanta vontade que tinha de mudar, de fazer. E a parte dele fez. Não tem como negar o que fez. O Érico Rocha, que é o influenciador digital, ele diz assim, uma vez que você vê, não tem como desver. Então, eu estou falando algo que saltou aos nossos olhos, se tratando de Paraná, nesse período do Esaú para cá. Ô, Leone, agora eu queria falar um pouquinho do Joaquim. Cara, esse processo do Joaquim meio que caiu como uma surpresa, porque todos nós esperávamos, mesmo sem a ciência desse atropelo do rito, aí esperávamos que haveria um processo de cassação para o Esaú, até porque nós, leigos aqui, de longe, acreditava que esse processo, que o Ministério Público já tinha oferecido a denúncia e já tinha sido processado. Então, o entendimento nosso aqui é que já tinha sido processado. A novidade aqui é que você traz que o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia, ainda está em fase de inquérito. Mas, se tratando diferente disso, esperava-se do Joaquim, não é surpresa, do Joaquim não, do Esaú, mas o Joaquim foi uma surpresa. Conta para a gente como foi que você enxergou isso e se isso tem algum amparo legal para a Câmara implementar uma CPI contra o atual prefeito também. Olha, primeiramente, eu devo ser honesto que o Gileno Cerqueira, quem foi que impetrou esse pedido de cassação,
ele tem fortes ligações com a família Fonseca, com o Isaú Fonseca, o Negão do Isaú, ele tem fortes, a gente tem que ser honesto e reconhecer isso, ok? Sim. Mas isso não deslegitima ele de apresentar um pedido de cassação, certo? A questão que se coloca é o seguinte: no dia 28 de agosto, o prefeito, ele afastou o diretor-presidente da AGERJ, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados daqui de Paraná. A AGERJ, ela fiscaliza, por exemplo, os trabalhos da CAERD, né, que tem um serviço delegado aqui. E ele afastou com base num processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar, ele versava sobre supostas insubordinações, né? Então, em tese, falou-se que o diretor-presidente não estava aceitando pagar o salário, a remuneração dos novos nomeados, né, da AGERJ. Ele não estava aceitando as novas nomeações e tudo mais. Então, abriu-se esse PAD, né, por conta de supostas insubordinações, lá no dia 28 de agosto, e afastou-se o diretor-presidente, que é o Géser Lima. No lugar do Géser Lima, entrou o Fábio Gonçalves, que é secretário de governo do Joaquim, né? Então, ele pode assumir esse cargo desde que ele escolha um dos salários, né? Então, ele assumiu provisoriamente, né, até que esse PAD fosse aí, tivesse algum resultado, né? O Géser Lima, ele entendeu, né, que isso é algo ilegal, que ele não poderia ter sido afastado, né, e acabou impetrando aí uma ação judicial pedindo para retornar ao cargo, ok? Pedindo para suspender, né, o PAD, né, e para suspender o decreto que afastou ele. Houve uma decisão judicial favorável a ele, pedindo para ele retornar ao cargo. Acontece que, no mesmo dia, o prefeito emitiu um novo decreto com base em um outro processo administrativo, né? Esse novo processo administrativo disciplinar, ele versa sobre uma suposta fraude em R$300 mil, ok? Essa fraude estaria em um contrato que a agência reguladora, a AGERJ, que presidida pelo Géser Lima, havia firmado com a empresa jornalística. Esse contrato, ele tinha um prazo de 12 meses, né, e ele foi exaurido em um único dia. Ou seja, mais de R$200 mil que eram para serem pagos em 12 meses, foram pagos em um único dia, né? Posteriormente, houve um adicional a esse contrato de 50 e poucos mil reais. E, novamente, foi pago no mesmo dia, né? Então, assim, realmente levanta muita suspeita e deve ser investigado, ok? Lá na lei que criou a AGERJ, no artigo 16, parágrafo 2º, diz que o prefeito do município pode abrir um processo administrativo disciplinar contra o presidente da AGERJ, ok? E pode afastá-lo do cargo, inclusive. Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade por parte do prefeito nessa seara, ok? Mas o pedido de cassação contra o Joaquim Teixeira, que foi impetrado pelo Gileno Cerqueira, que é membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico, né, daqui de Paraná, esse pedido de cassação, eu dividiria ele também em dois pilares, né? Então, tem as exonerações que foram feitas ali de membros da AGERJ e a exoneração que foi feita do diretor-presidente. Então, de acordo com esse pedido de cassação, o Joaquim Teixeira interferiu na agência reguladora e isso estaria ilegal, isso estaria incorreto, ok? Então, começando pelo afastamento do Géser Lima, né, ao meu ver, Joaquim Teixeira não exacerbou em nenhum momento em suas atribuições, ok? Eu acho, no meu entender, no meu interpretar, analisando a lei que criou a AGERJ, artigo 16, parágrafo 2º, lá diz que é atribuição
do prefeito abrir um processo administrativo disciplinar contra o diretor-presidente e, inclusive, afastá-lo do cargo, ok? E esse novo decreto que foi emitido, esse novo decreto, ele versa sobre essa suposta fraude de 300 mil, e que eu acho que é mais do que razoável realmente haver um processo administrativo para investigar isso, certo? Uhum. Na decisão que Géser Lima havia impetrado para derrubar, né, e para voltar para o cargo, né, para derrubar o primeiro decreto de afastamento e para voltar para o cargo, na decisão do juiz, posteriormente, na verdade, o juiz havia emitido uma outra decisão e ele falou o seguinte, né, contudo, o novo afastamento preventivo, né, ou seja, o novo afastamento, novo decreto emitido pelo prefeito, afastando novamente, com base no novo PAD, o Géser Lima, né, o juiz diz o seguinte: contudo, o novo afastamento preventivo, o impetrante, bem como a validade ou nulidade do decreto municipal 2943 e do processo administrativo disciplinar de número tal, né, são matérias que deverão ser discutidas em demanda própria ou ação autônoma, né? Ou seja, o juiz basicamente disse, né, que caso Géser Lima queira arguir, né, queira reclamar sobre alguma suposta irregularidade, sobre esse novo afastamento, né, esse novo decreto, esse novo PAD, ele deve entrar com uma nova ação judicial. Até o momento, eu não tenho conhecimento se ele entrou novamente com uma nova ação judicial para derrubar novamente esse novo decreto de afastamento, né? Por enquanto, ele está afastado realmente com base nesse novo decreto e com base nesse PAD que foi ensejado a partir dessa suposta fraude de 300 mil reais, tá? Então, quanto ao afastamento do Géser Lima especificamente, eu não acho que tenha o Joaquim Teixeira tenha incorrido em alguma ilegalidade, né? Mas quantas demais exonerações, né, que o pedido de cassação do Joaquim Teixeira diz que são ilegais e tudo mais, quantas demais exonerações, eu acho que realmente o impetrante tem razão, né? Porque consta lá na lei que criou a Agerj também, em seu artigo 15, né, diz o seguinte, artigo 15, inciso 6, né, inciso 6, né, os ocupantes dos demais cargos de livre nomeação serão nomeados e demissíveis pelo prefeito em conjunto com o diretor-presidente da Agerj, né? Então, assim, Leone, mas aquelas pessoas que estavam nesses cargos lá na Agerj eram pessoas que não trabalhavam direito, eram pessoas indicadas por fulano de tal, não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero ver o que está na lei. Na lei está dizendo que as nomeações devem ser em conjunto com o diretor-presidente. Okay? Se na lei está dizendo isso, se o Joaquim Teixeira fez o contrário, ele está errado. Okay? Aí a gente entra naquela questão, né? Leone, isso é suficiente para se caçar um prefeito? Né? E daí, eu sempre digo, né? A gente está tratando aqui de um processo político. E um processo político envolve política, né? Então, lá no último sábado, eu havia até citado o exemplo da Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff, ela foi cassada, ela foi empichada com base em alguns crimes, né, de improbidade. E um deles foi justamente a questão das pedaladas fiscais, né, o não repasse de recursos do Tesouro Nacional a bancos, né, e o outro foi a abertura de crédito, né, sem a autorização do Congresso, sem a autorização dos parlamentares. Então, ela foi cassada por conta disso, mas, na verdade, se a gente for analisar, né, em que pese isso realmente seja motivo, às vezes, de cassação, o Assir Gurgas, ele deu uma entrevista à época, não foi muito uma entrevista, ele conversou com a imprensa à época,
E ele disse que votou favorável à cassação da Dilma, mas mais por conta da falta de governabilidade do que realmente pelos crimes em si, né? E a gente via pelo cenário, né, até pelo isolamento total da Dilma Rousseff, a gente via pelo cenário que realmente o pedido de impeachment foi mais por conta da falta de governabilidade. E o pedido de impeachment só foi aberto, né, à época pelo... Meu Deus, esqueci o nome do parlamentar, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, só foi aberto pelo Eduardo Cunha como uma forma de reprimenda a Dilma Rousseff. Né? E ele próprio afirmou isso, como uma forma de reprimenda. Então, assim, se trata de processos políticos. Né? Então, eu realmente, né, não ficaria surpreso se uma eventual cassação por esse motivo, por mais que, na minha opinião pessoal, eu acho o motivo bem pífio, né, mas eu não ficaria surpreso se uma eventual cassação fosse levada a efeito com base nisso, né, porque se trata justamente de um processo político, né, se trata justamente de um processo político. Mas, em resumo, o pedido de cassação do Joaquim Teixeira, ele versa sobre eventuais interferências na agência reguladora, né? Especificamente no afastamento do diretor-presidente e também nas exonerações que foram feitas dentro desse órgão, né, que, de acordo com o denunciante, não respeitou as leis. Né? É basicamente isso. Bom, muito bem explicado. Você falando, eu fiquei me lembrando sobre o que é suficiente para caçar, o que não é suficiente, e eu me lembrei de uma história, né, que o pastor Marcos Feliciano contou, muito emocionado, de um jovem, uma criança que acabou matando um ganso do pai, e a mãe falou assim: quando seu pai chegar, você vai ver, ele vai lhe matar. E aí a criança ficou perturbada com aquilo, e quando o pai chegou, a criança estava se escondendo porque estava com medo, porque tinha matado o ganso e o pai dela ia matar ela. E aí, quando chegou perto do pai, que o pai chegou perto dela, sabia que estava correndo, o que aconteceu, filho, e tal, foi lá e falou assim: não, mamãe falou que você vai me matar, mas matar por quê? É porque eu matei o seu ganso. Aí ele chegou e disse para ele assim: meu filho, você vale 1 milhão de ganso. E aí, ufa, não bateu, não matou, não aconteceu nada. Aí o pastor contava esse lance emocionado e eu me lembrando que lá em casa a gente quebrava um copo de extrato de tomate e o pau cantava, meu irmão. Então não vai. A parte política é isso. Quando você acha que não vai dar nada, o cara chega como salvador da pátria e resolve: não, vem para cá, fala com o papai, né? Se ele tiver vereador suficiente para isso. Se não tiver, o cara vira um escarcéu, vira um espetáculo, porque a política é isso. E só um levantamento, né? Agora vai haver realmente uma disputa para ver quem tem mais influência na Câmara, né? E consegue mais vereadores. Mas especula-se, né? Muitas pessoas já especulam que realmente ambos os pedidos vão ser arquivados, né? Porque muitos especulam que nem o Joaquim tem voto suficiente para caçar o Isaú e nem o Isaú tem voto suficiente para caçar o Joaquim, né? Em tese seria 12 votos. Então especula-se que ambos os pedidos de cassação vão ser arquivados, né? Precisa, então, ter 12 votos para poder conseguir caçar um prefeito aí de Paraná. Que é um quórum qualificado, né? Isso. 2/3, no caso. Olha, mas e agora, você já imaginou, a gente já está aqui, não custa nada imaginar, você já imaginou num cenário desse, em que o caso do Isaú, a que pese, mesmo que não tenha condenação, mas só a fumaça que está rolando por cima é bem maior do que a fumaça do Joaquim, né? Se o Isaú tiver mais peso, caça o Joaquim, não caça o Isaú. Não há de se duvidar, né? Aí é que tá. Aí os vereadores, eles vão ter, porque tem muito vereador com medo também de votar a favor da cassação do Joaquim, né? E tá com medo da opinião pública.
Porque a opinião pública vai analisar, a opinião pública ela não vai analisar processo, o trabalhador não está ligando para isso. O trabalhador, aquele cara que está ralando no sol quente, ele não está ligando para isso. Ele vai analisar, ele vai falar, poxa, o cara foi afastado por suposta fraude em 17 bilhões. E quem é caçado é o vice, né? Então a opinião pública não vai gostar muito disso, né? Então o vereador já está com medo. O povo não vai entender e o vereador não vai dar conta de explicar. Eu falo no meio da rua, né? Explicar isso, ele realmente... Porque igual você está na tela, igual os vereadores estão na tela, tá bom, eu de cá, você de lá, você dá sua opinião, do amigo, tudo certo. Mas no meio da rua, aconteceu um fato, claro que a gente não concorda jamais, em Buritis, de um vereador ser agredido no meio da rua. Isso não é a primeira vez que acontece de político ser agredido, porque as pessoas não entendem, não suportam mais caô, porque aí seria um caô, na verdade, né? Seria mais ou menos um caô. Deixa eu só mandar um abraço para a gente que está ligado com a gente aqui. O seu José Antônio falou, bom dia, meu amigo Josué, ótima entrevista, parabéns, Deus te proteja, sempre, abraço, seu José Antônio. O Raimundo está aqui ligado com a gente, meu mano, essa novela vai longe, vai mesmo. Ô, Leone, eu quero te agradecer, cara, porque realmente foi muito esclarecedor. Eu acho que esse é apenas um capítulo. Eu espero contar contigo em outros capítulos que acontecerem aí. Desejar toda a sorte do mundo ao site Fronteira 364. Dizer que sempre que tiver novidade, é porque a gente trata mais com vídeo do que com leitura, tá? Mas acontecer a notícia lá que eu pegar lá, você vem explicar ela aqui, porque, na verdade, eu gosto mais que a gente trabalha com a parte do vídeo. E acaba todo mundo ganhando com isso, porque eu ganho com a explicação que você traz conhecimento. Teu site, com certeza, tem cada vez mais repercussão. Meu público também tem acesso aqui ao teu site. E super recomendo, porque é com muita responsabilidade, com muita coerência. Parabéns pelo trabalho. Eu gosto de me associar, eu digo associar a imagem, justamente com pessoas coerentes, porque senão foge ao meu propósito. O meu propósito tem muito a ver com o propósito do Fronteira, que você contou aí, tá? Nós estamos começando o estado de Rondônia. A ideia é discutir Brasil a partir depois que terminar mais um ano, discutir Rondônia. Eu creio que a gente não passa Rondônia, vamos continuar discutindo Rondônia, mas aí a gente já tem estrutura para discutir a nível de Brasil. E acredito que a gente vai, de repente, estar compartilhando telinha de novo, falando a nível de Brasil, aproveitando seus conhecimentos e de outros profissionais também, tá bom? Eu deixo para suas considerações finais, algo mais que você precisa acrescentar. Esse espaço é seu. Eu realmente agradeço imensamente o convite. É muito bom a gente falar de política em um tempo em que a política tem sido tão importante para a gente, né? Então, a gente tem passado por momentos, né, de tribulações bem complicadas no nosso país. E é importante a população se inteirar e saber realmente do que acontece na política, em todos os bastidores. E é de grande alvitre realmente o trabalho que o senhor faz de levar realmente ao conhecimento de toda a população essas informações de todo o Estado e, às vezes, eventualmente, até do Brasil. Eu agradeço imensamente essa entrevista, foi muito prazerosa, me senti super à vontade e, sem sombra de dúvidas, em eventuais acontecimentos, né, que venham ocorrer aqui em Ji-Paraná, eu certamente aceitarei participar aqui e estar também esclarecendo qualquer acontecimento, né? Meu muito obrigado, realmente, e um abraço aí a todos que nos acompanharam. Tá certo. Obrigado. Leone Oliveira, nós ouvimos aqui com grande opinião. Obrigado. Sucesso, meu irmão. Gente, olha, deixa eu trazer um fato aqui. Aconteceu em Porto Velho, do vereador Rafael Fera, que ele foi lá